Mesmo se tu não for fazer o Enem, olha esse vídeo. Essa é uma questão bem do dia a dia, bem contextualizada, que relaciona alicate, pinça, carrinho de mão e assim vai. Bom, as pessoas que utilizam objetos, cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas, elas aplicam então uma força chamada de força potente. É a força que a pessoa aplica no objeto, em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força, a resistente. Bom, quando tu faz uma força, que é a potente, surge uma força resistente, em um outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação, a força potente e resistente podem ter efeitos diferentes. Então, em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Ou seja, em qual objeto faz mais força do que o objeto que tu está segurando ou carregando? Para começar essa questão, tu tem que saber que o torque é igual a força vezes a distância. Por exemplo, aqui no alicate, a gente tem que começar achando o eixo. No caso do alicate, aqui. Esse é o eixo do alicate. Então, quando tu vai usar um alicate, tu faz força aqui e aqui. E essa força que tu faz está a uma distância dzão do eixo. Enquanto o objeto que tu está apertando, que está aqui, por causa da força normal, ele vai fazer uma força para cá e para cá, por causa do contato aqui com o alicate. E isso está a uma distância dzinho do ponto fixo. O que acontece é que quando tu está segurando o objeto, então, com o alicate, e ele está em repouso, está equilibrado, acontece que a força que tu está fazendo é menor, mas está a uma distância maior. Enquanto a força do objeto ali com o alicate é maior, mas está a uma distância menor. E as coisas se compensam e o torque se iguala. Mas calma, antes de continuar, deixa o like e me segue. Já no carrinho de mão, a pessoa que está segurando faz uma força aqui, enquanto o eixo está aqui na roda, tem um peso aqui do objeto, e percebam que a distância da força que a pessoa faz é maior do que a distância do peso do objeto. Então a mesma coisa que aconteceu antes, os torques tem que se igualar, o torque de 1 é igual ao torque de 2. Então a força que a pessoa faz é pequena, mas em compensação tem uma distância grande. Enquanto a força dos objetos ali é grande, o peso é maior, mas a distância é pequena. E as coisas compensam e o torque é igual. Já no caso da pinça, tu vai ter um objeto aqui sendo segurado, a força que tu faz é aqui e aqui, e o teu eixo agora, o ponto fixo, é aqui. E o objeto que está sendo segurado, ele faz uma força para os dois lados aqui. E como a pinça está apertando ele está apertando de volta, a terceira lei de Newton. O que acontece é que agora a força resistente, que é a do objeto aqui, ela está a uma distância maior, dzão, enquanto a força potente a uma distância dzinho. Então, nesse caso, a força potente, a força que a pessoa vai fazer, vai ter que ser grande porque a distância é pequena. Enquanto a força do objeto, como a distância é maior, vai ter uma força menor. Ou seja, na pinça, a força potente é maior que a resistente. Até porque a ideia da pinça não é tu ter que fazer menos força. É tu manusear objetos pequenos, por exemplo. Então, o objeto que a força potente é maior que a força resistente é a pinça. Letra A. Se gostou, deixa o like e me segue.